Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? É o 19 de agosto, graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado. E tudo que Ele nos tem dado é de graça, né, irmão? Graças a Deus. E amém. Estamos aqui perseverando, né? Nesse caminho, nessa doutrina, na igreja, na congregação, né? Vamos aí fazer nossa pequena meditação diária, né? Para a gente recordar, né? As coisas que nós já sabemos. Estamos aqui no 1 de Coríntios, vamos repetir aqui o versículo 22, né? Nós estamos falando aqui na filosofia, na sabedoria de Deus, na sabedoria dos homens, né? O apóstolo está nos ensinando aqui o que é exatamente, o que são exatamente essas coisas. Né? Porque ele encontrou lá em Atenas, se encontrou lá com alguns filósofos, né? E esses filósofos levaram ele lá para o Areópago, para ele, né, falar lá o que ele tinha que falar. Então ele falou o quê? Ele foi pregar o evangelho para eles, né? E aí eles, né, como são filósofos, né, cheios de sabedoria do homem, né, alguns provavelmente não aceitaram, outros aceitaram e até creram, né, e se batizaram. Então vamos ler aqui o 22, versículo 22 do capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Repetindo aqui, ó. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha aí, né? O que significa isso? Os judeus pedem sinal. Os judeus, sinal é o quê? Milagre, né? Eles pedem uma manifestação, né? Tanto quando a gente vê lá nos evangelhos, né? O Senhor Jesus várias vezes foi provocado por eles, né? Que pediam um sinal vindo do céu para mostrar que ele tinha autoridade, que ele era o Messias, né? Então, aí o Senhor Jesus deu várias respostas para eles, né? Então, o sinal que eles querem são milagres. E as religiões aí, né, que vieram aí do judaísmo, né, o cristianismo, né, que veio daqueles que não aceitaram os ensinos apostólicos, né, e foram pregar Jesus segundo a lei de Moisés, então eles, né, todo o tempo pedindo sinal. Essas religiões ainda só o que elas fazem. Ah, vamos curar fulano. Ah, vamos... Não, pandemia aqui não tem nada a ver com a gente, não, que o Senhor Jesus nos cura. Então, o que significa isso? Significa que essas religiões, né, elas querem um Deus, né, que faça a vontade deles, delas. É isso? O Deus deles é para fazer a vontade deles. Mas a igreja não é assim, né? A igreja é pelo contrário. Nós nos inscrevemos na igreja, na congregação, para fazer a vontade de Deus, a vontade do Altíssimo, do nosso Deus, né? Então as religiões não, as religiões elas querem um Deus que faça a vontade delas. Por isso é que elas vivem atrás de milagres, atrás de sinais, né? É claro que nós não estamos falando aqui da proteção, né, que o Senhor nos dá e que nós sempre pedimos contra o mal, né? Então a proteção contra o mal nós devemos pedir. Mas pedir milagres, né, é querer fazer com que Deus se amolde à nossa vontade, né? Então é isso que significa isso. E os gregos buscam sabedoria o quê? Porque os gregos, eles se decepcionaram com seus ídolos, com seus mitos, né? Que nunca resolveram coisa nenhuma para eles, né? Pelo contrário, né?
Então, essa decepção deles, eles procuraram fazer, estão procurando o quê? Estão procurando agora a ciência, né? Não, esses mitos aí, esses deuses não são de nada não, vamos estudar, né? Vamos aprofundar a ciência, a sabedoria, né, humana, para que a gente possa descobrir os segredos da vida, né, do universo e tal. Isso é que significa isso aí. Mas aí o Paulo diz, mas nós, a igreja, nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a pregação da igreja. E isso é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Mas, 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está aí, ó, a sabedoria de Deus é essa aí. A sabedoria que os gregos e os gentios querem é a sabedoria dos homens, né? Mas nós, a igreja, né, estamos atrás da sabedoria de Deus, que é Cristo. Poder de Deus, que é Cristo, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Graças a Deus, né? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? A vocação, ela é também para sábios, não são muitos, né? Então vai vir sábio para o nosso meio, né? Vai vir poderoso. Nosso meio que eu digo para a igreja, né? Provavelmente não seja o nosso meio hoje, mas foram chamados poderosos, nobres, né? Poucos, mas foram sábios, né? Foram chamados. Sábios segundo a carne, que ele está dizendo. Não são muitos os sábios segundo a carne, mas são chamados. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, né, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, né? Então é isso aí, ó, né? A grande providência que Deus está tomando acerca de todas essas coisas é isso aí, né? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, loucas que os homens acham que são loucura, né? Para confundir os sábios e as coisas sábias. E escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, né? Não é pela violência, né? Mas é pela fraqueza que ele está vencendo o mundo. E é pela igreja, né? E aí, 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, né? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Só isso, né? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que nenhuma carne diga, né? Ah, né? Foi graças a mim, né? Que aconteceu isso, aquilo ou aquilo outro, né? Várias vezes, né, o Senhor falou lá com os juízes, com os profetas e até mesmo com os apóstolos, né? Certo? Não, para que vocês não se gloriem. Eu é que estou à frente, eu é que vou combater por vocês, para que ninguém se glorie. Bom, aí o apóstolo termina a epístola dizendo, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo é a nossa sabedoria, que é a palavra de Deus, que é a nossa justiça, que é a palavra de Deus, que é a santificação, que é a palavra de Deus, e que é a redenção,
que é a palavra de Deus. A redenção é a morte e a ressurreição dele, que é a palavra. Não é isso? Vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós. E amém, né?